Uma mensagem como essa, num lugar como esse, ela não é só importante, ela é cirúrgica. Alphaville por muitos e por muito tempo foi conhecido como a terra do networking, a terra da oportunidade. E todo lugar que tem muita oportunidade, você sabe, atrai muitos oportunistas. Todo lugar que tem muitas pessoas de acesso, atrai pessoas que só querem acessos. E eu creio que é por isso que Deus está fazendo no coração de um lugar tão simbólico algo tão genuíno. Porque quando o reino dele se estabelece, todos os outros altares precisam ser quebrados. Os posicionamentos que você tem ao longo da tua jornada, Camila, definem se você vai prosperar ou se você vai sucumbir. Se você vai ter à sua mesa bons conselheiros ou pessoas que vão afundar você ao longo da sua jornada. O seu posicionamento repele pessoas que têm a motivação errada e aproxima pessoas que vêm debaixo de uma motivação pura. O seu posicionamento fala muito a respeito daquilo que você ainda vai viver com Deus. Se você é fraco no seu posicionamento, você vai ser fraco durante os seus desertos, você vai ser fraco durante o seu dia mal. Mas se você for encontrado forte e posicionado no seu dia mal, não há quem possa te parar. A gente olha para a história dos heróis da fé e Hebreus 11 fala sobre homens que, independente do cenário que estavam, independente da geografia que ocupavam, independente daquilo que se levantava, o posicionamento deles não mudava. José era fiel ao Senhor antes de ser vendido como escravo. José era fiel ao Senhor enquanto estava no cativeiro. José foi fiel ao Senhor quando foi levado a um palácio. Davi era zeloso com as coisas do pai, quando aquilo que ele cuidava era do seu pai natural, ele pastoreava o rebanho do seu pai. Davi continuou zeloso com as coisas do seu pai celestial, quando Deus confiou a ele o reinado sobre Israel, a menina dos seus olhos. Abraão foi ousado para sair do seu lugar de conforto e do meio da sua terra e do meio da sua parentela, mas ele também foi ousado quando precisou recomeçar e dar destino para alguém que ele levou por engano para a sua jornada de fé. Ele precisou ser ousado para permanecer, ele precisou ser ousado para confiar, ele precisou ser ousado para entregar o seu único filho quando Deus o pediu. Irmão, você percebe uma característica comum em todos os heróis da fé: o posicionamento que eles tiveram no início é o mesmo posicionamento que eles tiveram durante a sua jornada, e é o mesmo posicionamento que eles tiveram no final dela. Porque não adianta eu querer mudar o mundo se eu não consigo mudar a minha casa. Não adianta eu querer afetar uma nação se eu não consigo afetar a cidade onde eu estou plantado. Irmão, não é sobre o quanto eu quero alguma coisa, é sobre que tipo de posicionamento eu tenho para que aquilo que eu desejo aconteça. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Não é sobre posição também. Durante muito tempo, dentro da igreja, homens lutaram por posições. Sou o terceiro tesoureiro assistente da 2ª Secretaria de Missões. Eu sou o 4º carimbador da junta de jovens da regional tal. Tem muita gente que se satisfez mesmo sem frutificar, sem gerar, sem fazer, porque recebeu em algum momento uma posição. Mas a história bíblica nos mostra que posição e posicionamento são coisas completamente diferentes. Judas tinha uma firme posição, ele era o tesoureiro do ministério de Jesus. Satanás tinha uma posição ímpar, ele era querubim ungido, classe única. Sansão tinha uma posição, nazireu desde o ventre, nunca bebeu bebida alcoólica, gerado por Deus como resposta e de oração de um povo, libertador de uma nação. Todos esses homens ocupavam posições extraordinárias, mas o posicionamento deles mudou o final da sua história. Irmão, não é sobre o que você carrega ou sobre a quantidade de promessas que Deus te fez, não é sobre o potencial que você tem ou quanto de recursos você tem, não é sobre o lugar que você foi gerado ou o sobrenome que você carrega, não é sobre essas coisas, é sobre o que você faz com aquilo que você recebeu.
Tem pessoas mais apaixonadas do que a gente, que tem menos estrutura do que a gente, que conhecem o Evangelho há menos tempo do que a gente, estão queimando mais do que nós. Tem pessoas que estão se doando pelo Evangelho, pela causa, estão literalmente enfrentando a morte todos os dias para que Jesus seja conhecido, e eles têm menos estrutura do que a gente, estão fazendo infinitamente mais. Assim como também tem igrejas extraordinárias, com estruturas extraordinárias, com patrimônios extraordinários, mas eles não têm nada além de patrimônio e estruturas, porque não há mais vida fluindo dentro dos seus prédios vazios. Irmão, não é sobre posição, não é sobre patrimônio, não é sobre status, não é sobre nomes, não é sobre acessos, não é sobre networking, é sobre como você está posicionado em Deus, e é sobre que tipo de posição você quer ocupar no reino de Deus. Alguém comigo aqui, diga amém. Sabe, a palavra de Deus fala sobre algo que eu amo. A Bíblia diz assim: fomos transportados do império das trevas para o reino do seu Filho amado. E é interessante porque a Bíblia não faz um contraponto só entre trevas e luz, mas faz um contraponto entre uma estrutura que é diferente. O império das trevas versus o reino de Deus. Qual a diferença entre o império e o reino? A diferença é que o império, ele pode ser feito por um homem, self-made. Homens que começaram impérios do nada. O império, ele pode ser construído a partir de boas estratégias, a partir de bons negócios, a partir de bons investimentos. O império fala a respeito de algo que pode ter começado do nada, e assim como impérios começam do nada, alguns deles, eles cessam do nada também. Mas reino não, reino é hereditário. Ninguém passa a reinar porque quis reinar. Você só pode reinar se um rei te confia algo através de filiação. Um reino não tem votação, não tem democracia. No reino, ninguém vota para tomar uma decisão. Existe um rei que decide, e existe um reino que se submete àquilo que ele decidiu. Existe um rei que dá uma palavra, e existe um reino que caminha debaixo da palavra que o rei liberou. O império não, o império você pode ter conselhos. Você pode ter um conselho fiscal, você pode ter um conselho executivo, você pode ter um conselho patrimonial, você pode ter pessoas que têm acesso e que te dão opiniões. Do reino não, o reino você tem um rei que não divide espaço com ninguém. Sabe, a Bíblia fala que nós fomos transportados de um império de trevas para o reino do seu Filho amado. Ou seja, você foi implantado no reino, e esse reino tem um rei, e esse rei tem uma agenda, e essa agenda governa sobre a tua agenda. E esse rei tem uma vontade, e a vontade dele é melhor do que a tua vontade. E esse rei tem planos, e os planos dele são melhores que os nossos planos. E esse reino, ele tem um rei, e esse rei tem a última palavra, e a palavra dele é melhor do que a nossa. A palavra dele é mais poderosa do que a palavra de médicos, porque médicos podem dizer, os seus dias estão contados, mas a palavra final vem da boca do nosso Deus. É melhor do que a palavra de especialistas. Especialistas podem dizer, os dias são maus, mas a palavra que sai da boca de Deus e dos querubins que estão em torno do seu trono é: toda a terra está cheia da glória de Deus. Existe uma palavra na boca do povo. Alguns estão criticando, reclamando, se movendo, mas só uma palavra da boca de Deus é suficiente para que a terra sem fome e vazia comece a ser invadida por vida e por luz. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. Você faz parte de um reino em que uma palavra é suficiente para liberar o seu destino. E ainda assim, a gente se abate quando ouve a opinião de alguém. Tem gente que já ouviu de Deus várias vezes uma promessa, mas na primeira opinião de alguém, você já se abate, desanima, se entristece. Tem pessoas que já ouviram inúmeras vezes, inúmeros cultos e inúmeros momentos no teu secreto: eu te amo, eu te quero, eu te separei, eu te ungi, eu vou fazer, eu vou abrir, eu vou cumprir. Mas vem uma pessoa e diz: não vai acontecer. A gente toma posse mais de uma palavra contrária liberada pela boca de um homem do que uma promessa que foi feita debaixo dos céus pela própria palavra de Deus. Igreja de Jesus, olha para mim. Posicionamento gera milagre.